Então, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem o início do processo aqui com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, certo? Então, aqui a gente tem essa peça, como a professora já falou para vocês, ela é endereçada para o juiz, e aí esse juiz, ele pode, vou colocar para vocês com uma caneta mais fininha, ele pode, aqui, vamos colocar aqui, receber ou rejeitar, certo? Muito bem. A professora Ana Bia explicou os critérios aqui que vocês vão ter que colocar, que tem que estar presente na denúncia ou na queixa-crime para o juiz fazer o recebimento ou o juiz rejeitar. Caso haja rejeição, nós vimos que você pode entrar com um recurso, que no caso aqui é o rese, e do recebimento já tem posicionamento na jurisprudência que caberia HC. Mas vamos continuar o nosso desenho e o nosso esqueminha para a gente fechar aqui aquele nosso desenho tradicional, né, da relação processual quando ela se fecha. Então, quando que o acusado ele vai ser chamado aqui para o processo? Então, nós temos aqui o MP, né, ou o querelante desse lado, e do outro lado nós temos o acusado ou o querelado. Muito bem. Aqui, com o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, nós vamos ter o primeiro ato do processo que vocês também já estudaram, que é a citação, ok? Aí até na nossa matéria foi colocado para vocês que ela pode ser de regra a pessoal, né? Ou ela pode ser, vamos fazer os xizinhos aqui, por edital, ou ela pode ser com hora certa, certo? Muito bem. Continuando, depois vocês vão preenchendo esse gráfico de vocês com todos os artigos, ok? Com a citação, nós vamos para o próximo passo do processo, do procedimento ordinário, que é a apresentação da resposta à acusação. Tá meio flamenguista esse negócio aqui, não tô gostando muito não. Resposta à acusação. Muito bem. Qual é o prazo aqui para essa resposta à acusação? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. O prazo é de 10 dias. Importante colocar aqui. Prazo de 10 dias. E aí também a professora colocou a observação, o que acontece se ele não responde na pessoal, na edital ou com a hora certa. Muito bem. Vamos descer aqui o nosso esqueminha. Tendo a resposta à acusação, a gente vem para o próximo passo do nosso procedimento. O que acontece aqui? Possibilidade do juiz de dar então, possibilidade de absolvição sumária. E aí, a prof. Ana Bia já explicou qual é o artigo que fala sobre isso, vocês vão preenchendo na hora que vocês forem estudar. Se houver a absolvição sumária, a gente tem um caminho, então a gente vai continuar aqui, tá? Se ele absolver sumariamente, absolve sumariamente. O que acontece com o processo? Extinção, então, encerra o processo, tá?
Tem recurso? A professora também falou daqui do recurso cabível. Vou puxar sempre quando tem essas observações aqui, que cabe dessa decisão, cabe, recurso cabível é a apelação. Muito bem, encerro o processo. Agora, se não absolve sumariamente, o processo continua, tá certo? Então, vamos lá. Não absolve sumariamente. O que acontece? Aqui é um E, tá? Não absolve sumariamente, a gente vai para o ponto alto também da nossa aula, que foi aonde a professora Ana Bia acabou a matéria dessa primeira parte da aula. Vou colocar até em preto, nós vamos ter então a audiência de instrução e julgamento. Muito bem. Algumas considerações importantes que a prof. Nabia falou. Prazo. Então, vamos colocar aqui. Primeira observação importante. O prazo no procedimento sumário é que ela se realize em 60 dias. Segunda observação é a regra da oitiva. Então, primeiro, a vítima, se der, né? Segundo, testemunha de acusação. Depois, testemunha de defesa. Se tiver, né? Obviamente. Aí, na ordem, perito, acariação, se houver, e reconhecimento, né? Reconhecimento. E por fim, e por último, o interrogatório. Interrogatório do acusado. Então, aqui, depois eu quero que vocês, nós queremos, né? Eu, professora Ana Bia, vou colocar aqui, eu adoro colocar nuvenzinha do tudo que tem que acontecer aqui no processo, tá? Então, pra gente ir ficando com o nosso quadrinho bem bonitinho para estudar. E por fim, aqui terminamos a nossa aula na audiência de instrução e julgamento. Informações importantes, se vocês tiverem mais informações que vocês queiram aí colocar, vocês podem colocar. E a próxima aula a gente vai continuar aqui o que acontece depois da audiência de instrução e julgamento. Finalizo aqui, vocês vão preenchendo com todos os artigos que vocês achem aqui importantes, até para a hora de estudar facilitar para vocês, e vão colocando os artigos. E para a gente retomar o nosso esqueminha, só dizendo para vocês, ó, eu incluí então aqui a possibilidade do sursi processual antes da audiência de instrução e julgamento, e lá nas testemunhas de acusação e de defesa eu pus um asterisco até 8 testemunhas, ok? Aqui, ó, vocês não esqueçam de ir preenchendo os artigos do código, tá certo? Bom, conforme nós falamos na aula de hoje, a audiência ela pode ser finalizada com possibilidade de diligência ou sem diligência, tá? Então, eu vou fazer os dois aqui para a gente ver como que vai caminhar o processo. Aí nós temos, se realiza a diligência, e aí as apresentações
deixa eu trocar de caneta, das alegações finais por memoriais, tá? Alegações finais por memoriais. E aqui embaixo, se não tiver a diligência, as alegações finais, teoricamente, são orais, ok? Aqui, nas alegações finais por memoriais, nós teremos, então, 5 dias para a acusação, depois 5 dias para a defesa, certo? E aqui embaixo, nas orais, são 20 minutos mais possibilidade de 10, né, de prorrogação para a acusação, e depois 20 minutos mais 10 minutos de prorrogação, se tiver, né, para a defesa, ok? Seguindo aqui, esses dois a gente vai ter no final vou até escrever aqui, uma sentença, quase que não deu o papel, né? Que é onde a gente encerra o nosso processo. Aqui ela vai ocorrer no prazo de 10 dias e aqui ela vai ser teoricamente oral. Lembrando que nas orais a gente tem que observar o parágrafo 3º do artigo 403, tá? Então, finalizando aqui o nosso esqueminha, a gente faz aquelas nuvenzinhas que a prof gosta, com o encerramento aqui, então, do nosso processo com uma sentença. A gente vai estudar a sentença, que ela pode ser ou condenatória ou absolutória. Tá joia? Fiquem com Deus, bons estudos, continuem se cuidando, que tudo vai dar certo.